Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Hoje, a apresentação será compartilhada com o Gian Noal, que é nosso técnico de áudio que fica sempre fazendo a parte técnica do programa. E hoje ele vai apresentar junto comigo. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias através de entrevistas com convidados que são super especiais. Hoje, o nosso convidado é o jornalista Fabrício Vargas, que é filho de Santa Maria, egresso do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Atualmente é gerente de projeto da Secretaria de Análise, Estratégia e Articulação da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Militante, ativista social e cultural. Fabrício, seja muito, muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Estamos aí para conversar um pouquinho. Um prazer estar aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que por um pouquinho eu não me formei aqui, né? Mas a gente tem um carinho enorme. Só por ser de Santa Maria, não tem quem não tenha esse carinho enorme pela Universidade Federal de Santa Maria. Mas também sou aluno da Universidade Federal de Santa Maria, através da UAB, no curso de Ciências da Religião. E justamente para tentar compreender um pouco mais, né, do sagrado religioso, de outras coisas. Então, também me sinto em casa aqui por estar na universidade. E Santa Maria sempre foi o meu lar, né, há 37 anos. Embora nesse último ano aí, agora a gente esteja num desafio muito grande lá em Brasília, atuando junto ao governo federal, mas também representando, né, a cidade do coração do Rio Grande, lutando pela nossa cidade, pela nossa região central também, porque a gente tem um dever muito grande, né, de ter aqui a gente é um polo, né, um polo regional, e é inegável isso, embora ainda podemos melhorar ainda mais, né, mas estou muito satisfeito, muito feliz de estar lá atuando, representando Santa Maria, junto com o ministro Paulo Pimenta, que também é um santamariense, né, no governo Lula. Nossa, Fabrício, eu sou santiaguense, aqui perto, 150 quilômetros de Santa Maria. Fazem 3 anos que eu estou aqui e, olha, eu amo Santa Maria. Eu digo que agora é a minha cidade, já me sinto santamariense, que ela tem essa característica de acolher, né? Eu acho uma cidade muito acolhedora. É extremamente acolhedora. Olha que tem muitos amigos. E outra coisa, além de acolhedora, Santa Maria tem uma divulgação enorme no mundo, vou dizer, vou ser mais ousado. Mas no Brasil, especialmente, não tem aonde tu vá no Brasil que alguém não tenha vindo para Santa Maria, ou estudou na universidade, ou esteve aqui no Exército, na base aérea, na aeronáutica. Então você não tem quem não conheça Santa Maria, onde tu vá.
né, no Brasil inteiro. E eu tô tendo essa oportunidade de viajar bastante, de ir para outros lugares, e é exatamente isso que tu fala, uma cidade acolhedora, uma cidade que recebe bem, embora tenhamos os nossos problemas também, mas é uma cidade boa de se viver, né? É uma cidade boa de se morar, tem muita coisa aqui, tem tudo que tem nas grandes capitais, tem em Santa Maria, né? Uma saúde de qualidade, e isso está aumentando bastante na cidade, né? De aposentados virem para cá, porque justamente ela é um polo de saúde, ela é um polo educacional, então tem todas essas possibilidades aí que Santa Maria que oferece, mas obviamente que a gente precisa melhorar bastante ainda, né? Eu acho que Santa Maria, ela tem uma capacidade agregadora muito forte, justamente por ter esse acolhimento e por estar onde está, né? No coração do Rio Grande, no meio do estado do Rio Grande do Sul. E aí que nós temos aqui, se nós formos pro lado da capital, temos aqui a Quarta Colônia, nós vamos para o outro lado, nós temos o turismo ali que pode ir para a fronteira, Campanha Gaúcha, nós temos Itaara aqui do lado, né, que é a nossa Gramado, a nossa Canela, né, e daqui a pouco a gente não vai estar nem dizendo isso, né, se houver uma integração forte entre Santa Maria, Itaara, esse aspecto. Daqui a pouco a gente não vai dizer mais, né, que Itaara é a nossa Gramado. Itaara é a nossa Itaara, né? E poderá receber, tem um potencial turístico muito grande. Agora com o Geoparque também, né? Caçapava, aquela região, a região da Quarta Colônia também, e tudo isso acaba fomentando, né, que esse polo regional que é Santa Maria. Embora seja muito triste que o nosso acesso é complicado, a gente tem dificuldade de acesso ao aeroporto, eu acho que necessita uma ampliação, aliás, já está previsto, inclusive pelo novo PAC, uma ampliação do aeroporto de Santa Maria, justamente para dar uma maior mobilidade daqui, mas eu acho que a gente está no caminho, né? A gente não pode ser aquele pessimista, né? Mas Santa Maria cresceu muito, né? Cresceu muito. E eu acho que está no caminho ainda para ser uma das grandes cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, já né? Mas eu acho que a gente pode mais. Santa Maria pode ser um polo muito importante aqui para o nosso estado, né? E eu vejo Santa Maria, assim, bem como tu disseste, tem tudo que precisa, né, como um grande centro, mas ela não perdeu a característica de uma cidade menor, uma cidade do interior. E eu acho isso muito importante, né? É uma cidade que se mantém, assim, de conversar com o vizinho, de tu conhecer, né, assim, ter essas relações que às vezes nos grandes centros tu sai e chega, não conhece ninguém, e aqui não se perdeu isso. Eu acho isso fundamental. É fundamental. Santa Maria é exatamente isso que tu diz. É uma cidade grande, mas com espírito provinciano ainda, né? Todo mundo se conhece, todo mundo confia. É muito bacana, né, isso. Sabe que quando eu fui para Brasília, eu estranhei por um lado, mas depois eu comecei a me sentir em casa também. Porque embora tenha esse aspecto de cidade grande, e ela né? São 3 milhões de habitantes, só no plano piloto é 1 milhão, né? Então, tu acaba, né? Tu começa assim, a primeira impressão que eu tive, inclusive, quando cheguei em Brasília foi, nossa, tô dentro da Universidade de Santa Maria. Porque os prédios são muito parecidos, né? Ela é contemporânea também, da década de 60, né? Então, a arquitetura ela é muito parecida, assim, tanto na Asa Norte quanto na Asa Sul ali. E aí tu sai do prédio, tem um gramado, então é muito parecido com a universidade. A primeira impressão que eu tive foi essa. Mas a única diferença é que tu não vê pessoas, né? Então, assim, tá todo mundo dentro dos prédios, tá todo mundo dentro dos seus escritórios, né? Tu anda lá na esplanada, dificilmente tu vê 1, 2, 3 pessoas, ainda mais por causa do calor intenso que se faz lá, né? Calor o ano todo. Eu até achei engraçado, assim, que eu já conhecia Brasília, mas nunca tinha morado lá, né? E aí, em maio, por aí, maio, junho, eles disseram, olha, vai esfriar muito agora.
vai esfriar muito, tu te prepara, mas o grande frio deles era 23 graus, 20 graus. Eu disse, mas gente, aqui não vai fazer calor. Não, vai fazer, tu espera pra ver, né? É que nem a seca, né? A parte mais forte da seca, né? Que depois que para o período das chuvas, né? Ali por março, abril também. E aí eles dizem, olha, agora vai, senhor, tu te prepara, vai sangrar teu nariz, a tua boca vai ficar seca, o pessoal te assusta, né? Mas aí, quem conhece o clima de Santa Maria, que às vezes tem as 4 estações do ano num dia só, não passa muito problema, né? E de fato, assim, realmente, ela tem um clima estranho, assim, mas ela tem uma característica, ela é muito parecida com Santa Maria, que é essa questão de ter muita gente de fora morando nela. Poucas pessoas são brasilienses, de fato, né? Assim como poucas pessoas são santamarenses, de fato, aqui. Embora isso já tenha mudado, né? Há bastante tempo, muita gente nasce aqui e acaba vivendo aqui. Eu sou um caso, né? Que sou santamarense nato. Mas lá tem essa característica, né, de gente de todo lado, e essa miscelânea de pessoas que tu consegue conviver e tu aprende muito, com culturas diferentes, com sotaques diferentes também, assim, é muito bacana, e Santa Maria também nos proporciona isso. Então esse aspecto, assim, de ser uma cidade grande, mas ao mesmo tempo receber muita gente de fora, e em algumas situações, inclusive até muito interiorano, porque assim, tem o bar que fica ali perto, tem, né? Nas cidades satélites ali a convivência já é diferente, né? Mas realmente é um povo mais frio, não tem esse calor, esse acolhimento que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, um mate, né? As pessoas até, quando eu vou ali no final de semana no parque da cidade, devo meu mate, as pessoas já ficam meio assim, né? O que esse gaúcho quer aí? Não, mas é tudo assim na brincadeira, assim, mas eu gosto muito, mas Santa Maria tem o nosso coração sempre, né? Sempre. Não adianta. Fabrício, nós temos uma pergunta que a gente faz sempre e ela dá o título ao nosso programa. Então, Fabrício, o que te move? Olha, gente, muita coisa, mas eu posso te dizer que é a minha inquietude. Eu sou muito inquieto. Quem me conhece, né, Yasmin? Eu não consigo parar muito, né? Então, assim, eu sou muito inquieto, muito aquela inquietação da juventude, sabe? Ela sempre teve muito presente, assim, comigo, né? Embora às vezes eu não pareça, né? Tem gente que acha que eu sou muito calmo até. Mas aqui dentro é um turbilhão de emoções, assim, né? E essa inquietude, assim, eu acho que é o mais importante, assim, que é o que me move, assim, me move a lutar pelo social, a lutar, assim, pela cultura, é uma coisa que eu tenho, eu acredito muito na cultura, né, como um desenvolvimento social, como fonte de renda, como auxílio às pessoas, para deixar as pessoas melhor também. Na pandemia, né, o pessoal sempre critica muito, né, tem um lado aí que sempre critica muito questões culturais, questões de incentivo à cultura, mas eles não entendem que por trás, por exemplo, de um carnaval, existe toda uma economia criativa, tem gente que sobrevive disso, tem gente que faz artesanato na vida, e isso é cultura, né? Tem gente que faz artesanato, vende em feira, tem o pequeno produtor, então, produtor cultural, né? Que vive desses projetos de editais, consegue... Não é só os grandes, existem os grandes também, né? Os grandes eventos, mas a cultura ela envolve toda uma cadeia que ela precisa, não é só o show, não é só a poltrona do teatro que tu chega lá e assiste a peça. Por trás daquela peça tem 10, 20 profissionais que estão trabalhando, que estão atuando. E eu sou um apaixonado pela cultura, a nossa cultura especialmente, né? Eu sou compositor também, nas horas vagas, obviamente. Viu o teu canal. Sou compositor também, por um bom tempo. Eu atuei na área da poesia, da declamação aqui no Rio Grande do Sul, mas agora já estou um pouco mais afastado disso, em função, inclusive, das atividades, mas eu sou apaixonado pela cultura, né? Pelo teatro, pela música especialmente, festivais, enfim. E eu acho que isso é algo que a gente tem que olhar com outro olhar, né?
com perdão da redundância, né? Mas porque a gente precisa dar mais atenção para isso. E o governo Lula ele tem sido muito importante nesse quesito, porque nunca se teve tantos investimentos na cultura como está sendo agora. Isso eu desconheço. Até segunda-feira eu participei da Conferência Municipal da Cultura aqui em Santa Maria, e lá se dizia que a gente está vivendo uma efervescência cultural, enfim. E, de fato, né, a gente está vivendo um bom momento, mas se a gente está vivendo um bom momento é porque hoje também existe um governo comprometido, existe um olhar diferenciado para esse setor, e não só para esse setor, mas também para o setor social, que entende que a cultura não é só apenas o show, a música, mas é também uma cadeia produtiva que tu gera emprego, tu gera renda. Tem muita gente que sobreviveu disso na pandemia, né? E hoje está dando passos maiores porque teve a iniciativa de ter um negócio nesse sentido durante a pandemia, né? Então, e hoje a gente está tendo essa possibilidade de ter grandes investimentos. Santa Maria nunca recebeu 4 milhões de reais em 3 meses. Para a cultura, né? Através da lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. E a Aldir Blanc agora é importante salientar que ela virou um programa nacional de política cultural. Então, ou seja, ninguém pode mexer mais, porque foi feita uma luta extrema para garantir a lei Aldir Blanc durante a pandemia, o auxílio emergencial, para depois ainda teve gente abanando com o chapéu dos outros, né? Então, se foi uma luta muito importante do campo da esquerda, do campo progressista, para se conseguir, de fato, um auxílio emergencial para esse setor, que foi o mais atingido da pandemia. Imagina aquela pessoa, aquele artista, aquele músico que vivia de tocar em barzinho. Aí ele teve que fazer live, teve que pedir Pix e as pessoas ajudando, mas isso não é o suficiente, né, para ele se manter, né? A empresa de cultura só perde para os farmacos, né, em termos de geração de emprego. Então, quem não tem interesse nenhum em cultura e só pensa na questão financeira, tem que olhar então por esse lado. A cultura gera o desenvolvimento do país, gera emprego, né? E emprego é desenvolvimento. Eu me lembro quando eu era criança, que existia ainda o carnaval, a gente morava ali na rua Lucídio Gontan, que é bem pertinho da Liberdade ali. Nós morávamos ali e quando eu era criança, a mãe sempre gostou muito de carnaval. Até hoje ela gosta. E aí a gente pegava as cadeirinhas, né, e ia para lá. Mas ela ia para lá não só por isso, mas ela ia para lá porque ela era costureira. E aí ela costurava a roupa das escolas de samba. E ela tinha, a fonte de renda dela era essa, né? Depois ela conseguiu, ela foi enfermeira, enfim, trabalhou muitos anos ali no Hospital da Caridade. Mas nesse início, assim, ela era costureira das escolas de samba. Então ela ia para lá, para a avenida, com orgulho de estar vendo, né, a roupa dela ali, passar e tal. Então é tudo isso, sabe? Não E eu duvido, né, gente, assim, ó, alguém que viva sem música, seja qual for a música. Duvido que alguém não consiga parar um dia sem olhar, nem que seja uma televisão, um programa de entretenimento. Ninguém vive sem música, e isso é cultura. Mas quem é que gravou aquela música? Teve um estúdio que ganhou, entendeu? E lá dentro daquele estúdio vai ter que ter profissionais, tem uma editora, tem uma gravadora. Então, tudo isso. A novela, o filme, o teatro, a dança. E valorizar as artes a nossa, plásticas, né? Valorizar a nossa cultura. A nossa cultura brasileira, ela é muito rica. O mundo inteiro olha pra gente. E a gente tem uma diversidade enorme. Se Santa Maria, que tem 300 mil habitantes, já tem essa diversidade enorme cultural aqui, de artistas, de músicos, de tudo, né? Imagina no Brasil, né, que a gente tem um movimento cultural nordestino que é fantástico, né? A gente tem o norte do país, então tem o carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo, o carnaval de Salvador, que é um pouco diferente. E aí tu vai por isso aí, gente, quanta gente são empregados, quanta gente vive disso, e essa riqueza cultural, ela tem que ser valorizada, né? Tem que ser valorizada. Com certeza. E isso atrai turismo, isso atrai uma série, né? Uma série de coisas. Então eu sou para resumir, né, eu sou um apaixonado pela cultura, assim, pela cultura. Eu acho que a gente tem que fazer mais, mas não é só isso, né? Tudo
envolve um monte de coisa aí, né? Compartilho dessa paixão. Bom, Fabrício, primeiro, antes de tudo, quero pedir licença aqui aos ouvintes da nossa querida Maria Aparecida Zolim, que estamos aqui também hoje contribuindo na frente dos microfones, né? Normalmente estamos nos bastidores, né? Enquanto o nosso amigo Fabrício vai molhando a palavra, também vou me apresentando e pedindo licença. O Jean que faz o programa acontecer, né? Sem o Jean, ele edita, ele grava, nossa. E é radialista excepcional. Bondade da querida Maria Aparecida. Fabrício, bom, tu já começou então a nos contar então quem é que é o Fabrício, né? E eu vou aproveitar e já vou fazer um outro laço em outra pergunta também, Fabrício. Então, assim, tu te apresenta para os nossos ouvintes e também nos conta um pouco da tua trajetória profissional, inclusive com a atuação aqui na nossa querida Rádio Imembuí, né? A pioneira de Santa Maria. E também a tua trajetória, né, como ativista social, porque isso tá muito forte ligado em ti, né, Fabrício? Obrigado, Jean. Que bom que tu tá aqui com a gente, né? O Jean a gente agradeço. Conhece há muito tempo, né? E é um parceiro aí de luta da nossa caminhada aí. Sabe que a rádio sempre foi a minha grande paixão, na verdade, né? Sempre foi a minha grande paixão. Eu, quando tinha... No ensino fundamental ali, eu deixava de fazer as atividades, de jogar futebol, vôlei, essas coisas. Eu gosto mais de vôlei, de futebol eu não jogo. Mas eu deixava de fazer isso para narrar o jogo na beira da quadra. E é muito engraçado, assim, porque eu já sabia desde cedo o que eu queria, sabe? Eu sempre quis o rádio. E eu acho que inclusive por influência da minha família, porque eles ouviam muito rádio, ouvem até hoje. Meu pai ouve muito rádio. E eu tinha um vizinho do lado, assim, o seu Orsi, que ouvia a rádio 24 horas. E a neta dele era muito minha amiga, então era vizinho de muro, assim. Então a gente conversava no muro, brincava no muro e aquela coisa toda. E eu ouvia a rádio o dia inteiro, né? Então, assim, a mesma coisa lá em casa, né? Então, meu pai sempre ouviu muito rádio, sempre foi... E meu avô também. Eu chegava no final do ano, eles moravam para fora, em São Cepé, minha família é de São Cepé, e eles moravam para fora, lá no Terceiro. E aí, o radinho era sagrado. Eu acordava com o radinho, ouvindo o Volney Vasconcelos de manhã, e aí ele... ouvia aqui, e aquilo foi bem pegando. Ao meio-dia tinha os avisos, né? E aí eu me lembro, eu peguei ainda, finalzinho, mas peguei. Porque eu ia para lá de ônibus, né? Então eu pegava o Planalto aqui na rodoviária e chegava lá em São Cepé. E aí a mãe mandava um aviso lá para a Rádio Cotricel, né? Ó, o Fabrício vai chegar aí, tal hora, não sei o quê, vai pegar o ônibus, o cachoeirense que passa lá. Eu tinha que esperar até as 3 da tarde, porque o cachoeirense ia pelo interior para chegar em Cachoeira. E aí nós ia para lá. Então o rádio teve muito presente na minha vida. E eu acho que isso me fez ter essa paixão, assim, pelo rádio. Aí comecei no rádio em 2003. 2013 eu comecei no rádio. Na Rádio Guaratã, né? Nossa saudosa Rádio Guaratã. Saudosa. Em 2013 a gente começou lá na Rádio Guaratã. Aí fiquei 2 anos ali, fui para Imembuí, né? Aí na Imembuí foi a minha grande escola mesmo, foi na Imembuí. E eu só entrei, de fato, pro rádio porque eu não passei no vestibular daquele ano. Não passei no vestibular da UFSM, porque eu tinha terminado o ensino médio, fiz o vestibular. E eu não passei, né? Não passei, eu fiquei por 3 no ponto de corte. Era 86 no ponto de corte, eu fiquei com 83. E eu disse, pá, e agora, né? Vamos pro rádio. E aí tinha um vizinho nosso que trabalhava em rádio, e aí ele disse, não, faz um curso ali no Senac, né? Que tem o curso do Senac ali. Fiz o curso do Senac e fui parar no rádio. Aí trabalhei na Guaratã, depois trabalhei em Imembuí. Em Imembuí eu fiquei mais tempo ali, tanto na Imembuí quanto na Nativa. E aí ali foi uma grande escola, né? Porque eu só não narrei futebol, mas eu já fui repórter, já arrumei antena, já fui no transmissor, a gente já foi operador, já foi vendedor. Então a gente passou por toda a cadeia do rádio, né? E a gente aprende muito, né? O rádio é uma grande escola para todos, né? E te auxilia muito. Em 2010, eu saí do rádio, fui trabalhar no jornal A Razão. Aí eu já estava... Eu comecei tarde a graduação. E aí eu já estava estudando jornalismo, mas fui pro jornal A Razão.
Fui gerente de circulação também do Jornal A Razão durante 2 anos e trabalhei na Rádio Santamarense. Aí depois dali acabei indo para o lado da assessoria de comunicação, né? na política, né? E aí trabalhei ao lado do vereador Luciano Guerra, os 2 mandatos, que é um cara que eu conheci inclusive no rádio. Quando eu entrei no rádio em 2003, eu comecei com ele lá, era operador do programa Campo de Cidade, Campo de Cidade. Que existe até hoje. Até hoje, lá na Rádio Medianeira FM 102.7. Exatamente. E aí ficamos por lá. Ele saiu, fiquei mais um pouco ali na Câmara e fui para Brasília, né? Tentar esse novo desafio aí. Então a nossa história toda ela é feita aqui em Santa Maria, né? Toda ela foi construída aqui na cidade e isso me deixa muito feliz, assim, porque eu tenho um amor por essa cidade aqui que poucas pessoas sabem até, né? Porque a gente não costuma ficar expressando, né? Mas não tem cada canto, cada lugar que a gente não tenha ido, já que a gente não tenha conversado, cada canto da cidade que a gente não conheça alguém. E isso nos deixa muito grato, assim, né? Pela cidade que a gente tem e por saber, assim, que embora a gente tivesse tido a grande tragédia da Boate Kiss em 2013, que passou a tornar-se rótulo da cidade no Brasil, mas ainda assim as pessoas lembram sempre com carinho da cidade, lembram sempre, tem uma história do movimento estudantil, né, dos tempos de DCE, né, enfim, seja qual for a memória, as pessoas sempre têm uma memória muito afetiva da cidade, né? Então, Fabrício é esse cara, né? Eu também sou ativista social, eu milito muito nessa questão da cultura, especialmente, né? Mas também, né, eu acredito que a cidade ela tem que ser para todos, tá? A gente não tem como entender e compreender, na verdade, que a gente não tem um espaço público para se tomar um chimarrão na Zona Oeste, por exemplo. As pessoas têm que sair... Veja bem, uma pessoa da Nova Santa Marta, por exemplo, né? A gente sabe que a Nova Santa Marta é a maior ocupação da América Latina, a gente tem todo um contexto histórico, as pessoas que lá é considerado periferia ainda, tem gente que já melhorou bastante de vida, tem gente que ainda não melhorou, mas para sair de lá e vir para a universidade aqui no domingo tomar um mate, porque é o único lugar que Santa Maria tem, é a universidade hoje. Tu chega ali no Parque Itaimbé, te dá uma tristeza de ver aquilo ali, parece uma cidade fantasma. Aí tu anda mais um pouquinho ali, que era para ter uma praça, alguma coisa ali no bairro Tararé, com aquela vista bonita que tem ali, tudo. A gente não tem nada, né? Então daí tu vai para a periferia mesmo, é pior ainda a situação, né? A situação ali da Nova Santa Marta, Alto Boa Vista, 7 de nós temos o Parque da Jockey, que foi investido, acho que 2 milhões de reais lá, e tudo que foi investido se perdeu. Porque ninguém ocupou aquele espaço, né? Se nós não ocuparmos aquele espaço, a comunidade não ocupar aquele espaço enquanto espaço público de fato, a marginalidade, o vandalismo, ele vai crescer, né? Mas ele só cresce enquanto as pessoas não estão lá, enquanto as pessoas não se sentem parte. E eu acho que Santa Maria... Uma das coisas primordiais que Santa Maria falta é exatamente isso. Concordo. É se sentir parte do todo, sabe? Se sentir que aquilo ali é teu também, né? Não é só Santa Maria, mas Santa Maria em especial, sabe? Porque a gente vê por aí, a gente que viaja bastante, a gente vê por aí cidades que são limpas, organizadas, bonitas, as pessoas não... Alguém toca um toco de cigarro no chão, a pessoa já vai lá e xinga. Não é aí. Mas daí a gente anda pela rua, não tem nenhuma lixeira. Tu vai na maior parada de ônibus de Santa Maria, que é o Paradão da Rio Branco, não tem uma rampa para PCD. Tu entendeu? Então, assim, não tem acessibilidade nenhuma, a gente não tem uma calçada com piso tátil. Agora fizeram um calçadão novo, mas aquele piso ali tem gente que reclama. Eu não sei porque eu nunca passei ali com chuva, mas tem gente que reclama ali que o dia que tem chuva, as pessoas resbalam e caem ali, né? Então, assim, veja bem, não é uma crítica ao governo, né? Mas uma crítica num todo, assim, entre nós, né? A gente precisa tomar parte, sabe, de que Santa Maria é uma cidade polo, é uma cidade grande.
Não pode chegar aqui como a gente chega aqui pela 287, a gente chega na cidade e é aquela depressão, às vezes não tem uma luz no pórtico. Eu cheguei de madrugada aqui na sexta-feira passada, tudo às escuras, mato alto, as pessoas fazem o que querem, né? Então, assim, enquanto a gente não tomar parte, isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo, a gente não está aqui falando nenhuma, né, novidade, é o mínimo. Então isso me incomoda muito, sabe? Isso me incomoda muito ver que ninguém fala sobre isso às vezes, né? Quem deveria tomar parte dessas coisas acaba não se tomando parte disso, né? Então, assim, obviamente que não estou aqui fazendo terra arrasada, a gente já evoluímos muito em vários aspectos, mas ainda assim a gente deixa para trás muita coisa. Voltando ao Parque do Jockey, lá podia ter pista de caminhada, podia ter acesso às pessoas, podia ter um centro de eventos. Em 2016, se não me engano, ou 18, agora não vou me recordar, a gente garantiu 2 milhões de reais para um centro de convivência para os idosos. Santa Maria tem uma quantidade absurda de idosos. É uma das cidades que mais tem idosos aqui no Rio Grande do Sul. E muitos deles participam de grupos de terceira idade. A gente tem mais de 100 grupos de terceira idade aqui em Santa Maria. E esses grupos de terceira idade aqui na cidade, eles precisam de locais para fazerem suas atividades, suas convivências, enfim. E Santa Maria não tem. Tem recurso para isso, né? Isso eu estou dando só um exemplo, né? Tem recurso para esse centro de convivência do idoso, que era para ter sido construído, inclusive, num lado ali do Parque da Jockey, e não foi construído, né? Houve imbróglios, enfim, e acabou não sendo construído. Mas isso é só um exemplo, né? Até pouco tempo a gente tinha recursos aí, temos ainda em caixa, recursos na prefeitura da época do PAC, do outro PAC, né? Que veio 180 milhões e não foi terminada, a perimetral que liga a Zona Oeste, a Zona Sul. Então, obras que foram paralisadas, o centro de eventos está paralisado. Santa Maria não pôde receber recurso federal por 180 dias, porque um edital do centro de eventos não era feito pelo município. Então, ficou bloqueada de receber recursos, porque a lei não permite que, enquanto não gaste aqueles recursos federais ou estejam em andamento as obras, eles não podem liberar mais. E aí, se a gente não tem, né, recurso, vai ficando parado, né? Então, o centro de eventos já era para estar pronto, né? Então, são várias coisas assim que a gente acaba pecando na morosidade do processo, na burocracia, né? E outras coisas mais. Só para fechar aqui, que eu sei que eu já estou me alongando, mas dentro também da uma outra área assim, que eu milito muito é a questão religiosa, né? Eu sou um bandista e eu luto muito assim com relação à intolerância religiosa. Embora a gente tenha evoluído muito também, e a Constituição de 88 garanta a liberdade religiosa, garanta que nós estamos num estado laico, né, diverso, que a gente tem que respeitar a individualidade um do outro. Jamais a gente vai, enquanto, pelo menos eu digo por mim, ter algum tipo de preconceito, algum tipo de intolerância por quem é evangélico, cristão, ou quem é católico. Eu nasci na igreja católica, né? Respeito muito, já fui evangélico, respeito muito, mas a minha religião, para mim, a melhor para mim é a Umbanda. Agora, não é porque ela é para mim que ela tem que ser a melhor para ti, que tem que ser a melhor para o Jean, que tem que ser a melhor para Yasmin. Então, cada um tem a sua, e isso tem que ser muito definido. O Brasil teve, durante muito tempo, assim, essa possibilidade muito forte de viver em harmonia, de viver em igualdade, mas a gente sabe que esse extremo polarismo, a polaridade que se deu de forma muito extrema a nível nacional, isso também intensificou, né? Porque alguns líderes religiosos acabaram levando isso para o lado político, né? E aquela velha frase, né? Futebol, política e religião não se discute. Mas eu acho que se debate, né? Eu acho que a gente tem que debater, tem que conversar, tem que dialogar, tem que mostrar para as pessoas. Eu acho que a gente sempre diz lá no centro o seguinte, a gente tem que mostrar o ser que tu é lá fora, um bandista que tu é lá fora da terreira, porque aqui dentro é muito fácil a gente vestir o nosso branco, a gente, né, vestir, porque aqui tu tá
numa egrégora, numa redoma de proteção, tu tem todo um preparo. A mesma coisa, né? O evangélico, o católico, o cristão, enfim, né? A religião que for. É muito fácil ser lá dentro da igreja. O problema é as tuas atitudes lá fora, né? Pro lado de fora. E é aí que tu mostra realmente que a religião que tu tá, ou o partido político que tu tá, ou a entidade, a associação, a luta, a causa que tu busca é de fato legal com as tuas atitudes, né? com o teu caráter, com as tuas coisas que tu apresenta para a sociedade. A maneira que tu vive lá fora é a maneira que tu deveria viver lá dentro. Deve ser o contrário até, né? Porque lá dentro é muito fácil, né? Sim. Muito fácil. Então, assim, essa é uma questão assim, que eu também prezo muito, sabe? Da gente poder ter a liberdade de expressão, liberdade de culto. E nos últimos tempos a gente tem sofrido muito ataque, assim, a gente vê pelo Brasil terreiras que são destruídas, inclusive por pastores, isso é muito triste, né? Está relacionado com o racismo, né? Com o racismo, principalmente. Extremamente relacionado com o racismo. Quanto a Umbanda, que é uma religião brasileira, tanto as religiões de matriz africana, as afro-brasileiras, elas enfrentam muito essa questão do racismo religioso. Porque ela veio da África, né? As características principais delas vieram da África. E a gente sabe que o Brasil é extremamente racista, especialmente porque foi o último país a acabar com a escravidão, né? E essa é uma história muito triste. E embora ainda tenha gente hoje que ainda defenda que não existiu escravidão. Então, gente, isso é um completo absurdo, né? Não teve escravidão, não teve ditadura militar, que o Brasil é um país pacífico, né? Índios incendiados, negros sendo mortos e presos e todo tipo de violência apenas por serem negros ou por serem indígenas. Então, realmente a gente precisa pensar e falar muito sobre isso. Não, muito, muito. Então, eu acho que a minha luta, assim, também é por igualdade de direitos, pela questão, por várias questões, né, de nenhum tipo de preconceito, sabe? Eu acho que é fundamental a gente lutar por uma sociedade livre de preconceito, uma sociedade antirracista, uma sociedade anti-LGBT-fóbica, todas essas questões assim que envolvem, né, as pautas dos direitos humanos. Eu acho que isso é muito importante, né? Mesmo aqueles que são contra os direitos humanos, agora, quando estiveram presos, chamaram os direitos humanos. Então, assim, e isso é uma coisa que a gente não pode entrar nessa banalização dos direitos humanos, né? Direitos humanos não é para quem está preso, não é para quem é bandido, é para todos nós, né? É para todos nós. Existe a garantia, né? Enfim. Esse é um pouco assim do que eu luto, do que eu penso e do que eu acho que é importante assim, a gente ter como militância e como pensamento político, social, enfim. Vamos fazer um rápido intervalo e rapidinho nós voltamos com o jornalista Fabrício Vargas. De volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida Azolim e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com o jornalista Fabrício Vargas, que é gerente de projeto da Secretaria de Análise, Estratégia e Articulação da SECOM, Presidência da República. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados.
trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Fabrício, tu estavas falando e eu lembrei do Paulo Freire, né, que foi tão cruelmente atacado nessa última gestão. Um educador que a luta dele era que os oprimidos deixassem de ser oprimidos, né? Então, o patrono da educação brasileira, ele dizia assim, ó, que a gente tem que caminhar para que a nossa prática, que a nossa fala e a nossa prática ande junto, né? E exatamente o que tu disseste, né? Tu é umbandista não só lá dentro, tem que ser lá fora. E eu acredito nisso, que a gente tem que caminhar para que o que a gente fala também seja as nossas ações, né? Porque o discurso a gente, né, é mais fácil, né? Verdade. E também eu lembro do Paulo Freire, quando ele diz assim, ó, que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. E eu acredito que com a militância ela acontece a mesma coisa. Tu não acorda e diz, hoje eu vou ser militante. Ela é uma construção. E eu queria que tu falasse um pouquinho como foi essa tua construção como Fabrício militante. Então, desde criança também, né? Esses dias, eu até vou contar uma história engraçada, assim, esses dias eu fui na casa, engraçada não tanto, mas na casa de uma amiga, e ela não tava, né? Aí eu deixei um cartãozinho que eu tenho ali de Natal e tal, que eu tô entregando pra algumas pessoas, deixei um cartão pra ela. E aí ela postou a foto no Instagram, a filha dela postou ali, a mãe enlouqueceu aqui, ficou chorando e tal. Aí no outro dia eu apareci lá de surpresa, né? E aí ela, começou a chorar, que bom, que não sei o que, ela tava muito feliz, né? E eu acho que começa assim, sabe? A militância, ela começa quando tu começa a transformar a vida das pessoas. Tu começa a ver que as pessoas que estão à tua volta, elas são, de alguma forma, impactadas por algo que tu faz. E muitas vezes a gente não percebe que elas são impactadas. Porque aquilo que tu tá fazendo, na verdade, para ti é algo comum, né? Tu vai perceber, na verdade, quando tu impactou a vida, que tu fez certo, quando tu tem esse feedback. Fez né? a diferença. E às vezes tu não sabe, né? Porque é muito natural que, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que as coisas vão acontecendo e vai acontecendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e a gente acaba que não entra em contato, às vezes, com as pessoas também não entram em contato, mas quando tu vê o sorriso das pessoas, assim, por ter ajudado uma questão tão mínima, às vezes, e isso fazer a diferença na vida delas é importantíssimo, né? Então eu acho que esse é o principal aspecto, assim, que nos move a ser militantes, né? A transformar aquelas pessoas que estão na nossa volta. Acho que Gandhi que falava assim, né? Se tu quer mudar o mundo, começa mudando a tua volta, começa mudando a ti mesmo, né? Então, usando essa referência, eu acho que é a partir disso, né? Se a gente mudar Santa Maria, se a gente começar a dar exemplo por aqui, a dar exemplo pela Universidade Federal, a dar exemplo pelas nossas instituições, é o que a gente vai conseguir mudar muita coisa lá fora, né? Hoje a gente vive num mundo muito polarizado, num mundo que todo mundo tem opinião para tudo, né? Uhum. E se tu não tiver opinião para tudo, tu tá fora dessa sociedade. Não, então, assim, então não existe mais esse calor daqui a pouco, essa coisa mais próxima. E a militância, na verdade, ela surge justamente nesse momento, né? No momento em que tu começa a sentir que, poxa, eu tô num lugar em que e eu convivi sempre, assim, com essas diferenças, né? De pessoas que tinham muito e pessoas que tinham pouco. Em vários lugares, assim, em que eu convivi desde de criança até adulto, até a fase adulta. Então, em muitos lugares.
E isso sempre me incomodou, sabe? Assim, mas por que que o fulano pode ter 2 carros e a minha tia lá não pode ter nada, não tem nada, né? Então, assim, não é querer tirar um dela e dar para ele, né? Mas é lutar por condições e oportunidades. Eu acho que a palavra-chave de tudo é a oportunidade. Porque no momento que tu dá a oportunidade para alguém, o futuro dela tá nas mãos dela, né? Mas tu tá auxiliando, tu tá levando, tu tá dando a oportunidade para que ela saia da onde ela está. Por isso é tão importante, por exemplo, a política de cotas, por isso que é tão importante, por exemplo, a gente criar políticas, criar ferramentas para manutenção de jovens no ensino médio, por exemplo, porque o grande desafio hoje do Brasil é deixar com que os jovens permaneçam no ensino médio. Há uma evasão escolar muito grande e, inclusive, pensando nisso, o governo federal lançou essa semana, inclusive, um fundo que vai criar uma bolsa, são 20 bilhões de reais para poder colocar de poupança para esses alunos, especialmente os de baixa renda, para que possam continuar os estudos aí e seguir adiante. Por isso que é tão importante não só também a política de cotas, mas também o Enem, o ProUni, todas essas políticas, né, que vêm de alguma forma para dar uma oportunidade para as pessoas seguirem além. Mas também não é só isso. Porque tem gente que não vai conseguir entrar dentro de uma cadeira, dentro das cadeiras da universidade, tem gente que também não vai poder ter condições de estar em espaços assim. Mas é criar ferramentas para que elas consigam mudar a sua volta. Hoje, eu tenho falado muito isso, o nosso campo ele precisa, inclusive, atualizar o discurso, né? Porque, assim, a gente saiu de uma luta sindical, de uma luta que a gente tinha lá atrás, pelo fim da ditadura, né? Hoje, a ditadura, a democracia ainda assim está sendo ameaçada, né? Ela foi gravemente, duramente ameaçada aí nos últimos anos, mas ela ainda assim não está totalmente salvo. Hoje, por exemplo, nós vencemos uma presidência da República, né? Mas a gente tem que compor um governo com várias pessoas, com vários pensamentos políticos, um governo de coalizão, para que possa ter uma governabilidade, para que possamos incluir os programas sociais, para que possamos fortalecer várias coisas, por exemplo. Minha Casa Minha Vida, para te ter uma ideia, em Santa Maria fazia, muito mais de 10 anos que não tinha nenhuma moradia popular nova em Santa Maria. Vão ser abertas mais que 340 unidades em Santa Maria, um investimento extremamente alto, só que ainda assim não vai dar conta da fila da espera que tem lá, que ultrapassa 1.000 pessoas. E a maioria delas, mulheres, chefes de família, né? Então, assim, ainda temos muito que evoluir, ainda temos que ficar muito vigilantes, muito alertas, porque o processo eleitoral, embora tenha acabado, o processo político ainda não. Então, existe ainda muito forte, né, a questão de um extremismo, de um poder reacionário que ainda está às sombras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em preservar a nossa democracia. Eu acho que ninguém quer viver o que a gente viveu. Eu não vivi, porque eu nasci em 85. Eu sou um filho do fim da ditadura. Mas eu leio história, eu leio muito. Inclusive era para ter sido um dos cursos que eu queria ter feito. Porque a gente tem que conhecer o nosso passado, né? Aquela velha frase, né? Quem não conhece o passado está condenado a repetir, né? Então, assim, a gente... Quase repetimos. Quase repetimos. Infelizmente. Então, a gente tem que ter uma lição, a gente tem que ter um entendimento, e eu acho que a população, no geral, ela também já está entendendo o que aconteceu, o que passou, essa onda extremista. As pessoas já estão entendendo porque elas estão vendo a realidade mudando, na verdade, né? Ano passado, nós chegamos a pagar 1 litro de azeite R$8.
Hoje ele já está menos, ainda está caro, mas já está menos. A gasolina chegou também a quase R$9 em alguns lugares, hoje está 5. Sem falar na pandemia, né? Quantas pessoas morreram por falta de iniciativa política, né? Por descaso político, atraso nas vacinas, que era só uma gripezinha e milhões de pessoas morreram que poderiam não ter morrido. E ainda assim, provada a eficácia da vacina, tem gente que ainda diz que não vai vacinar seu filho. Isso é criminoso, Fabrício. Olha, eu tenho falado isso em cada programa, eu bato na mesma tecla. Olha, quem escuta sempre o Temov já me ouviu falar sobre isso. É criminoso, pais não levando as crianças para serem vacinadas, a volta da poliomielite, crianças com risco de ficar com paralisia infantil, com sequelas para o resto da vida, por uma ideologia criminosa, crianças não sendo vacinadas. Ainda um adulto, acho que é criminoso também influenciar isso, mas um adulto tem poder de escolha. Agora, não levar uma criança a ser vacinada é um crime. Exatamente isso. E ainda assim, hoje, existem, inclusive, líderes aqui no município que defendem isso, que defendem a antivacina, que dizem em voz alta que não vai levar seus filhos para vacinar. Então, isso é extremamente asqueroso até, né? Criminoso, asqueroso. É crime, realmente, tu negar um direito fundamental da criança, um direito à vida. Né? E é um direito que está expresso na Constituição, artigo 213, eu acho que, se não me engano, do 205. Não vou lembrar. Mas é constitucional, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. 8.069, que também... eu acho que é o ECA, né? Então, assim, ó, é impressionante que ainda existam esses tipos de pensamento. E esse tipo de pensamento vindos ainda de pessoas que foram vacinadas e por isso elas estão aqui. Que tem a marquinha no braço E é só por isso que elas estão aqui. Né? Então, assim, só que em nome, às vezes, de um projeto político, em nome de um projeto extremista, se acaba defendendo isso, sabe? Assim, isso é triste, é triste e criminoso, sim. Não temos. Fabrício, sabemos do avançado do tempo, um homem aí cheio de atividades, mas a gente vai se encaminhando para o fim, né? Porque a barbada de entrevistar um radialista, né, Cida? Maria Aparecida, né? Cida nos corredores. Pode ser Maria Aparecida, pode ser Maria. Cida. A facilidade de entrevistar um radialista que falta de assunto não tem nunca, né? Então, assim... A conversa fluiu tanto que parece que faz 5 minutos que começou a entrevista. E, bom, tudo que a gente tinha separado aqui para poder conversar, a gente não conseguiu utilizar 10%, né? Precisa de mais 3 Pelo menos, para a gente conseguir vamos fazer. Completar a conversa com o Fabrício. Fabrício, para a gente ir se encaminhando para o final, né, meu irmão? Nos conta como é que é o dia a dia lá em Brasília, como é que é a tua atividade profissional lá, como é que é trabalhar diretamente lá na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e, junto a isso, dando a continuidade a esta pergunta, os teus projetos para o futuro que passam aqui por Santa Maria. Pois então, lá em Brasília, a gente tem uma rotina bem pesada, assim. Começa às 7h30 da manhã. A gente tem todos os dias uma reunião com o ministro Paulo Pimenta, todos os dias, né? A gente faz parte ali da equipe também do ministro. E ele faz a reunião dele sempre antes de despachar com o presidente. O primeiro despacho do presidente todos os dias no Palácio do Planalto é com o ministro Paulo Pimenta. Então, assim, eles têm uma proximidade muito grande, o que é bom para Santa Maria, né? É muito bom para nossa cidade aí, a gente tem recebido muitos recursos, tem muita coisa boa para vir para a cidade, a caminho, né? Assim, não vou divulgar aqui porque, né, não posso, mas assim, tem muita coisa boa assim, para vir para a cidade, então... É muito importante que a gente tenha consciência disso. Bom, já foram anunciadas várias coisas aí, né? Duplicação da 392, a conclusão da travessia urbana, agora vai vir mais recursos, né? Mais recurso aqui para a travessia urbana.
Teremos aí o Mais Médicos, são 10 médicos que vai vir para a cidade aqui do Mais Médicos. Educação em tempo integral, Santa Maria deve ter sido contemplada também na educação em tempo integral, que é o principal projeto do novo PAC. O presidente Lula, inclusive, foi muito claro. O principal projeto do novo PAC eu quero que seja a educação em tempo integral. O sonho dele é aumentar. Só para o ano que vem vai ter 1 milhão de novas vagas no Brasil para a educação em tempo integral. E isso contempla também Santa Maria, né? De fazer com que as crianças fiquem mais na escola, tenham contraturno, tenha cultura, tenha outras coisas, tenha atividades que possam ser relacionadas também a questões de trabalho. Mas não é só isso, o novo PAC vai revolucionar. No Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, eu sei que eu estou me afastando da pergunta, mas no Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, já foi investido em menos de 1 ano tudo o que foi investido nos últimos 4. O dobro, pelo menos. Né? Então, assim, é muita obra, é muita coisa acontecendo. Bom, basta ver aqui na rodovia para quem vai para Porto Alegre. Obviamente que essa aqui é do Estado, mas é muita obra, porque tu desce aqui, tu vai para lá, o Estado está em obras, é um grande canteiro de obras, então, mas muito se deve à questão do governo federal e dos investimentos, né, que a gente tem trazido para o Rio Grande do Sul em especial. O presidente Lula, inclusive, chama o Pimenta do embaixador do Rio Grande, né? Então, assim, estava inclusive numa reunião junto com o governador Eduardo Leite, lá ele pegou e falou isso. E o Eduardo concordou também, né? Porque de fato, assim, a gente tem embora sejam partidos diferentes, mas a gente tem uma relação muito próxima. E esse é um dever que é um aprendizado que a gente está tendo com o presidente. Olha, vocês têm que conversar com todos. Todas as pessoas são importantes para nós. Obviamente, aquelas que mais precisam. Mas vocês têm que conversar com todos. A eleição acabou e nós vamos ajudar todo mundo. Se eles vão fazer a parte deles ou não, é outra coisa. Mas o governo federal está comprometido com tudo isso. Mas voltando à questão da nossa agenda lá em Brasília, além disso, de trabalhar junto com o ministro Paulo Pimenta, também faço uma interlocução do governo com o Congresso Nacional, com a base governista. Né? Os projetos que são importantes para o governo terem celeridade para aprovação, enfim, a gente faz esse diálogo, mas tudo que envolve a comunicação. Ali na SECOM também a gente lida muito com propaganda, né, de todas as espécies, né? Também o fortalecimento especial é algo assim, que é prioridade dentro da SECOM. A questão do rádio, a questão da comunicação pública de qualidade. A gente fortaleceu muito a empresa brasileira de comunicação, que estava assim, quase fechando as portas. Os funcionários, servidores, eles não queriam mais trabalhar lá porque não aguentavam. Se tu chega lá na IBC, tem um quadro, que é a memória, agora não vou lembrar, mas é uma memória antifascista. Haviam termos que eram proibidos de se falar. Os funcionários não podiam usar cor vermelha para usar na roupa, né? Então, assim, eram coisas assim absurdas que aconteciam. Então tem um mural Marielle Franco, tem a foto da Marielle, lá tem todas as palavras que foram proibidas de serem ditas na Voz do Brasil, foram proibidas de serem ditas nos órgãos de TV do governo, como memória, justamente para aquilo que a gente estava falando, para a gente nunca esquecer do que a gente passou, porque eram uma espécie de censura, né? Que acontecia na comunicação pública do país. E que isso não existe hoje. Então a gente tem que fortalecer. Hoje a Voz do Brasil ela é um maior veículo, maior meio de comunicação que o governo tem, porque atinge, a gente vinha falando também antes, né? O rádio é o veículo mais democrático que existe e alcança todos. E a Voz do Brasil é a maior audiência do país, né? Então, esse compromisso de reforçar a comunicação pública e também reforçar a comunicação institucional, que as pessoas saibam que o governo está trabalhando, que as pessoas saibam o que está acontecendo, que as pessoas saibam na base que tem vacinação, que tem liberação do Bolsa Família. No norte e nordeste do país, uma das estratégias da comunicação é carro de som. Não é nem veículo, não é nem veículo tradicional, é carro de som.
porque lá as pessoas estão na rua, as pessoas não ficam dentro de casa porque é muito quente, ou as pessoas estão trabalhando, então passa o carro de som lá. Então tem outras formas de tu poder, né? Então a característica do Brasil ela é muito grande, a característica regional do país, né? Então isso tudo contribui para que a gente possa fazer uma comunicação de todos os tipos, né? Desde da tradicional, o release que vai para o site, que depois vai para o jornal, mas também no rádio, na rádio comunitária, no site, na rádio web, nesses lugares em que todas as pessoas hoje também têm esse compromisso. Então, a minha função, além disso, também é passar por isso, também atuo junto com o ministro da assessoria da comunicação dele, tem uma equipe grande, e agora, a partir de dezembro, eu estou entrando, a partir de dezembro agora, eu recebo uma nova função que eu tenho me orgulhado muito, e vou contar para vocês aqui em primeira mão, que eu vou fazer parte da unidade gestora do G20, né, que é o grupo dos 20 maiores países, maiores economias do mundo. E o G20 ele vai ser presidido pelo Brasil a partir agora do dia 1º. Então, toda a administração, todo o processo de 20, as coordenações das reuniões, as trilhas de finanças, trilha de Sherpas, porque eles trabalham em 2 trilhas, né? A de finanças cuida da questão da economia global, enfim, e a de Sherpas vários outros temas, como bioeconomia, como cultura, educação. No Brasil vai ter o G20 social, né? Que é algo que já havia em outros países, mas vai ser muito fortalecido no Brasil. O presidente Lula quer muito trabalhar no mundo a questão do combate à fome, das desigualdades. Então isso vai ser um tema primordial do G20 social, com vários outros temas. E o Brasil que vai estar à frente de tudo isso. E quem cuidará da comunicação vai ser a SECOM, né? Então toda a comunicação do G20 vai passar por nós também. Então eu estou muito feliz, né? Porque é um novo desafio, mais uma coisa. E vou poder trabalhar junto e voltar para Santa Maria também, porque o ano que vem a gente tem aqui em Santa Maria um pleito eleitoral, a gente tem também aqui uma responsabilidade muito grande de lutar pela nossa cidade, por tudo aquilo que a gente estava falando aqui. Eu acho que Santa Maria precisa oportunizar mais para as pessoas o acesso aos serviços. A gente não pode mais ter aqui, por exemplo, em Camobi, um posto de saúde que não abre de noite, né? Minimamente tem que ter um terceiro turno para atender essa comunidade. Minimamente tem que ter outros lugares que possam fazer esse serviço também. Isso eu estou falando só na saúde. Agora não dá para te entrar na periferia e entrar naquela escuridão, umas ruas que tu não consegue andar de carro, só andando a pé, né? Então como é que as pessoas vão conseguir ter vontade, mesmo que com oportunidades, com as coisas melhorando, sair de lá, né? Ter uma, né? E vir para cá, fazer algo diferente. Então, tudo isso assim nos move também a voltar para Santa Maria no ano que vem, participar, eu acho que efetivamente, né, desse processo para tentar lutar um pouco mais pela nossa cidade aí, e tentar fazer tentar ver um futuro melhor aí para nossa cidade. Nossa, que legal! Já vamos pensar um novo programa só para falar sobre a questão do G20. Fabrício, te agradeço imensamente de estar aqui conosco. Nossa, realmente foi um programa que voou. Coisa boa, coisa boa. Muito obrigado. Obrigado, Cida. Obrigado à professora Elisiane, que agora está aqui também. Foi a interlocutora, né? Jean, meu parceiro de longa data. Né? Prazer é nosso, Fabrício. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto de estar junto com gente que é assim, tem a mesma inquietude, que gosta de ver as coisas andar, de ver as coisas acontecer. E vocês fazem muito isso aqui na universidade, né? Embora muita gente não dê o devido valor que a universidade tem, a universidade presta um papel fundamental para Santa Maria, para a região. E a Universidade Federal de Santa Maria é um orgulho para todos nós, né? Não tem aonde a gente não vá, repito, né? Que alguém não tenha passado por aqui, que alguém não conheça alguém que tenha passado por aqui e leva com carinho, com orgulho, né? Essa cidade e a nossa universidade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço ao Jean,
de ter compartilhado o microfone comigo. Gostei muito, Jean. Vamos ter que fazer mais vezes. Agradeço a presença da professora Lisiane e da Yasmin junto conosco aqui no estúdio. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. O nosso canal já está com quase 20 mil inscritos. Se você não se inscreveu, corra lá e se inscreva, nos ajude a chegar aos 20 mil rapidinho. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja levinha e muito feliz. Até a próxima!